A última grande manifestação do inconsciente é o que a gente chama de sintoma neurótico, ou seja, aquilo que a gente inventa para lidar com as dificuldades da vida, né? Como o Freud era médico, ele usa o termo da medicina, sintoma, porque sintoma remete a uma doença. Então, o resultado é um sintoma neurótico, né? Porque Freud inventa esse termo também da neurose, né? Ele valoriza esse termo, não foi bem ele que inventou, mas ele fala, os neuróticos, né, que é a gigantesca maioria da população, inventam sintomas para lidar com, com as coisas da vida. Então, tipo assim, eu quero chegar numa garota, mas eu não consigo. Então, quer saber? Eu vou inventar uma coisa, inconscientemente, que vai me impedir de chegar nela, né? Eu vou chegar atrasado, eu vou pegar um caminho errado, eu vou mandar um e-mail errado, vou mandar um zap. Isso é um sintoma neurótico, né? Que impede o sujeito de chegar no que ele quer. Isso é meio automático, né? Sim, claro. Eu já percebi isso de, sei lá, dias que eu não estava muito afim de ir pra academia, por exemplo, e eu, por algum motivo, não encontro meu tênis, um dos tênis, sabe? É isso aí. Uma coisa assim. É isso aí. Então é o nosso inconsciente. Da boca pra fora você fala, eu vou pra academia todo dia porque eu sou um homem dedicado. Mentira, nós temos preguiça. Tem hora que você, puta, que saco a academia. Só como você não pode admitir pra você, então a gente fica dividido. Então a gente inventa essas coisas. E aí o Freud inventa o tratamento psicanalítico, que é, vamos tratar disso, vamos pensar nisso. Mas por que você faz isso? Mas a troco de quê? Mas como assim? E aí o Freud diz, então não precisa de hipnose. O Charcot estava errado. Inventei um método que pela transferência, pela associação livre, eu consigo acessar o inconsciente da pessoa. Então vamos lá, associação livre que é o que importa de fato. Então vou dar um exemplo assim. Ô Lutz, putz, cara, eu não gosto de falar em público. Mas por que, Leandro? Não sei, cara, eu acho que vai todo mundo rir de mim. Aí o analista pergunta, né? Mas como assim? Mas me conta, por quê? Não, tá, não gosto, eu fico com medo, sei lá, eu fico pálido, né? Nossa, você sente no corpo? Sinto, é terrível. Tal. Aí o analista faz duas perguntas. E quando começou isso? Pensei num negócio agora, você perguntando. Putz, cara, uma coisa do segundo ano. Segundo ano tinha eu, uma professora. Puta, adorava ela, né? Mas eu achava que ela não gostava de mim. Então ela me chamava para ir lá na frente e aí eu ficava tremendo de medo. Mas será que ela vai gostar de mim se eu errar? Tá. Nossa, eu pensei uma coisa agora, não é possível. Não pode ser. Porque, putz, minha mãe também era assim, percebe? Então o sujeito vai associando. Eu não consigo falar em público. Tinha professor no segundo ano, tinha mãe. Hoje ele faz isso com o chefe. O chefe falou, você vai ter que fazer uma apresentação aí pro pessoal da Inglaterra. O cara fica mal pra caramba. Fala, meu Deus do céu, eu não consigo. Então o Freud fala, então o problema não é a apresentação para a Inglaterra, não é o que você sente hoje, então peraí, tem a sua professora e tem a sua mãe. Então tem uma cadeia associativa. A hora que o cara vai embora, o cara fala, caramba, sério? Aí ele começa, né? Depois da sessão ele começa a pensar nisso tudo. Puta, então aquela vez era isso. Putz, então é verdade. Então, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ou seja, o sujeito vai, a gente fala em psicanálise, ele vai adquirindo um saber sobre as suas questões inconscientes. Mas esse saber é o que possibilita ele por exemplo, agora o seu chefe vai lá e fala aquilo para você apresentar. E ele começa a sentir aquela sensação. É o que possibilita ele a falar, não, isso aqui é só... Isso. Esse saber que diz, cara, você vai ter que fazer a apresentação. Às vezes o sujeito fala, puta, tem razão, quer saber? Eu já resolvi isso mesmo, vou lá fazer e faz, e resolve. E não é nada de outro mundo. Agora, sem tratamento, você fica patinando. Aí você fala, Leandro, você aprendeu isso onde? Nos livros? Não, eu lembro da minha análise. Dou 50 exemplos que falam, meu Deus, quanta chance eu perdi na vida. Quantas oportunidades. Por quê? A gente fica com essas ruminações. É uma ruminação, né? O que é uma ruminação? Ficar pensando várias vezes na mesma coisa. O outro vai rir de mim. O cara não sai, mas de novo isso. O cara não tá nem prestando atenção em você. Porque a gente fica assim, vai todo mundo rir de mim. Como se eu fosse tão importante, né? Como se eu fosse, tá todos 50 pessoas prestando atenção em você. Imagina. Então o resultado da análise vai te pondo no lugar, né? Menos, né? Então é um tratamento que é semanal, por isso que o Freud fala. O Freud atendia 6 dias por semana, só não atendia de domingo. Eu quero fazer análise. Ele só atendia 10 pessoas, porque ele atendia 10 por dia. Eram as 10 pessoas às 8 da manhã, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, os pacientes da 9, de segunda até sábado. Então o resultado, Freud só atendia 10 pessoas. Hoje é impossível, a gente atendia 1 ou 2 vezes por semana. Eu cheguei a fazer 3, a minha análise eu cheguei a fazer 2 e 3 vezes. Mas hoje é impossível, é muito difícil por uma série de razões. Imagino. Nessa época que ele
atendia muita gente foi quando ele começou a escrever as primeiras teorias dele? Como é que isso. Freud foi um cara genial por causa disso. Ele atendia até 10 da noite. Depois ele escrevia até 2 da manhã. Ele falava, eu prefiro porque depois eu durmo até 9 horas. Ele começava a trabalhar mais tarde. Ele passeava nos bosques de Viena. Olha que interessante isso. Não, eu acabo o paciente, eu vou lá nos bosques de Viena, que era do lado da casa dele. Eu fui para Viena, eu fui na casa dele. É pertíssimo. Falei, pô, aqui que é o bosque, né? E ele ficava pensando, puta, então o cara falou tal coisa. Aí Lutz, sua pergunta foi boa. Aí olha como o cara era culto. Ele falou, puta, eu não estou dando conta só com a medicina, não está me ajudando. Aí ele foi na mitologia. Interessante. Simbologia, né? Não, o que significa, né? Tudo aquilo. Aí, por quê? Ele falou, todo mundo reclama de mãe, de pai. Ele vai atrás do mito do Édipo. Aí todo mundo se acha muito especial. Por exemplo, o cara que fala assim, eu não vou apresentar lá na frente, que vai todo mundo rir de mim. Eu vou falhar e vai todos rirem de mim. Cara, ele se acha tão especial assim. Não, eu sou muito importante. Nossa. E se eu for bem, todo mundo vai bater palma. Menos, né? Menos, querido. Aí Freud estuda o mito de Narciso. Isso é profundamente narcisista, né? E aí Freud vai estudando outros mitos, mas vou ficar só nesses dois, né? O mito de Édipo e o mito de Narciso, que é um mito super importante. Então Freud começa a pensar o ser humano, já lá bebezinho com a mãe. Poxa, então o narcisismo, a minha relação com o outro, aí a neurose. Freud começa a inventar, né, assim, conceitos que eram necessários, a neurose já existia. Ele acha então que o ser humano se divide entre neurose, psicose e perversão. Grande parte das pessoas neuróticas, né, mas a gente tem os psicóticos e os perversos, que são modalidades clínicas que se resolvem, né, ou que se, vamos dizer assim, que se definem, na verdade, muito lá atrás, ainda quando nós somos crianças, né, que é justamente na saída do Édipo, né? Então Freud diz, então a aventura do ser humano é com a mãe e com o pai. O mito de Édipo é o que ele mata o pai? Isso. Grosso modo, o mito do Édipo, vou sintetizar aqui, vou sintetizar para ficar mais prático, seria de um sujeito, né, chamado Édipo, óbvio, que por uma certa trama lá do destino, ele acaba não sabendo quem é seu pai, quem é sua mãe, ele acaba desposando uma mulher, né, deitando-se com uma mulher, que na verdade foi a mãe biológica dele, e ele acaba matando o pai, que enfim, numa briga lá que eles tiveram, grosso modo. Mas resumindo, o que esse mito diz da gente? O nenezinho, ele é apaixonado pelo pai, ou pela mãe, no caso, e ele vai rivalizar querendo o amor. É bem edipiano, por isso que a gente fala, isso é muito edipiano. Claro, eu quero um dos dois e vou rivalizar com o outro. Então, é muito comum você ver criancinha, eu quero casar com o papai, eu vou casar com a mamãe, o papai é lindo, a mamãe é linda. Isso é puro Édipo. Só que isso está dentro de cada um de nós, isso nos constitui. Então, a gente leva isso para o amor, com uma mulher ou com um homem, não importa. Então, Freud se dá conta que os pacientes, ficavam presos nisso. Ele falou, então eu preciso inventar um método para o sujeito saber disso. Saber do quê? Saber disso que é inconsciente. Porque certas coisas a gente não consegue deixar no consciente, a gente põe para baixo do tapete. O Freud usava uma outra metáfora. Ele fala que o inconsciente é assim, é um cara que está bêbado numa festa, aí esse cara está sendo inoportuno. Aí vem o segurança, joga o cara num quarto e tranca o cara. A hora que acabar a festa, a gente abre. Ele já vai ter passado. Só que ele não fica quieto no quarto, ele esburra a porta, ele grita, me tire daqui, eu tenho direito de estar nessa vez. Isso é o inconsciente. Então o inconsciente esburra a nossa porta quando? Nos sonhos, nas transferências com as pessoas. A gente vê uma pessoa, se apaixona por uma pessoa, nada mais é do que o nosso pai, a nossa mãe. Isso é muito comum. A gente, nos xistes, a gente põe muito da nossa agressividade, que é inconsciente. No ato falho, é estado bruto, especialmente nos sintomas neuróticos. A gente tem muitos sintomas neuróticos que, claro, são obviamente inconscientes, mas se o sujeito não fizer uma análise, ele não consegue se dar conta daquilo. Aí volta da sua pergunta da efetividade. Lembra que você perguntou, Leandro, mas espera aí, tem várias linhas, qual é mais efetivo? Eu, Leandro, penso que a psicanálise é que melhor dá conta disso, mas não sou dono da verdade.